Ontem foi o primeiro domingo de Advento e para muitas pessoas o calendário cristão, as datas importantes do cristianismo caem em esquecimento. A gente lembra do Dia das Mães, do Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados e a gente se esquece das datas que realmente importam para a nossa fé. O Advento é o tempo em que os cristãos tiram para se preparar, para se concentrar, para conversar com Deus, para relembrar o nascimento de Jesus, mas também para anunciar a sua volta, a ressurreição. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 1 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Esse é o Evangelho de Lucas. Lucas escreve o Evangelho desde o início, desde todas as histórias que ele conseguiu coletar, que ele foi atrás, que ele pesquisou, e ele escreve aqui para alguém chamado Teófilo, que nós não sabemos se era uma pessoa, ou como era, ou se era um grupo, o que ele estava querendo dizer. Mas vamos supor que era uma pessoa. E ele contou: olha, eu vou te dizer tintim por tintim, pedaço por pedaço, tudo que eu consegui pesquisar e descobrir sobre esse homem que você ficou sabendo, sobre esse Jesus. E ele começa falando sobre, então, o anúncio do nascimento do Salvador. Por que eu trago esse texto? Porque Lucas, ele foi atrás, ele pesquisou e ele passou todas as informações que ele tinha adiante. Toda vez que a gente chega no Natal, parece que a gente ouve as mesmas mensagens, a gente ouve as mesmas músicas, a gente usa a mesma decoração na casa e com o tempo aquilo se torna só mais um mero rito, uma mera data que a gente passa. E ele perde o seu significado, ele perde a sua força, a sua intensidade nas nossas vidas. A gente precisa resgatar na nossa vida a intensidade do Evangelho, porque isso que Lucas escreve no seu Evangelho não era coisa pouca, era algo que poderia mudar totalmente a vida da pessoa para quem ele escrevia, e a nossa vida também, desde que a gente não permita que a vinda desse Salvador se torne algo corriqueiro, só mais alguma coisa que a gente sabe. Por isso, nesse tempo de Advento, eu quero te convidar a voltar às origens, a voltar ao início, a voltar para a palavra. Olhe para a leitura bíblica, olhe para os textos bíblicos e se deixe mexer, se deixe moldar por esses textos. Tira todos esses preconceitos, tira todas essas angústias que te impedem de ouvir a palavra de Deus e fala com Jesus. Eu espero que você redescubra um verdadeiro evangelho a partir dessa nossa conversa de devocional, mas a partir principalmente da tua leitura e da tua oração direto com Deus. Te convido para essa viagem nesse tempo de Advento. Um abraço para você e a gente se vê amanhã no nosso próximo devocional. Até lá!